Ted Wilson, a natureza humana de Cristo e o catolicismo do sétimo dia. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você hoje a refletir sobre uma ampla questão relacionada ao administrador máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o presidente da Conferência Geral em exercício hoje, 2017, e algumas questões teológicas concernentes especialmente à ideia da natureza de Cristo. Eu acho que vai ser um bate-papo bem instrutivo, espero que assim seja, ok? Então vamos lá. Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é filho de ex-presidente da Conferência Geral. Parece que tem uma hereditariedade aí, uma genética nessa história. Neil Wilson, seu pai, também foi presidente da Conferência Geral. E no caso do nosso atual presidente, o Ted Wilson, ele é um camarada que me parece ter um temperamento muito tranquilo, ser uma pessoa muito gente boa. Imagino eu e percebo eu que seja uma pessoa competente em termos administrativos. Eu fui dar uma pesquisadinha sobre ele e encontrei a página dele em inglês na Wikipédia. Ali tem algumas coisas muito interessantes, assim, que eu pelo menos achei, né? Ali se enfatiza o fato de que o Ted Wilson rejeita a teoria da evolução a favor da ideia de que o mundo foi criado em 6 dias literais de 24 horas, etc e tal. A rejeição dele, aquilo que se denomina como formação espiritual, como se fosse uma espécie de misticismo, né, que tenta de alguma forma se manifestar dentro do adventismo, dentro das comunidades cristãs, etc. E se fala de que ele é um promotor, uma pessoa que aceita a teologia da última geração. Isso me chama muito a atenção, né? Agora sim, olha. Algumas pessoas atribuem infalibilidade às ideias de um líder máximo de um movimento religioso. Humanamente falando, não existe ninguém acima do presidente da Conferência Geral entre os adventistas do sétimo dia. E algumas pessoas têm um pouco dessa mentalidade, que para o camarada chegar numa posição dessa, ele tem que ser uma pessoa de convicções e ideias profundamente bem estabelecidas e corretas e ortodoxas e etc. E essa ideia de que o líder máximo ele precisa ter uma ortodoxia infalível ou uma certa infalibilidade nas suas opiniões e etc., me lembra muito o movimento que é o catolicismo romano. E aí eu tenho nas minhas mãos aqui o Catecismo da Igreja Católica, edição oficial, revisada de acordo com o texto em latim. Esse é o documento talvez mais importante, ou um dos mais importantes do catolicismo. E aqui na página 255, no artigo de número 891, o primeiro parágrafo diz o seguinte: goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. Então a teologia católica romana declara explicitamente na sua fé, no seu documento oficial, no seu catecismo, que em sua visão o pontífice máximo, o líder máximo seria o presidente da Conferência Geral, no caso deles, o Papa, possui infalibilidade em função do seu cargo, né? Isso aqui é um apelo à autoridade. O camarada, ele é herdeiro de uma ampla tradição, etc., de uma ampla estrutura administrativa, eclesiástica, a Igreja Católica Apostólica Romana, e ele tem, então, dentro da visão católica, essa infalibilidade. Porém, alguns adventistas acabam de forma implícita ou explícita importando esse pensamento ao adventismo, especialmente em países culturalmente católicos, né? Tem a cultura católica, como é o caso do Brasil. Então o Brasil
é um país de cultura católica, então é possível que alguns adventistas brasileiros que têm ainda esse espírito católico, essa mentalidade católica, tenham facilidade em atribuir a um presidente de conferência geral uma certa infalibilidade. Então, ele já parte do pressuposto de que tudo que o presidente da conferência geral ensina é ortodoxo, correto, inquestionável e etc. A gente pode ver um exemplo desse tipo de mentalidade quando a gente percebe que é muito mais comum a gente ver críticas, ou pelo menos algumas meras discordâncias ao Ted Wilson, vindo frequentemente da Europa e dos Estados Unidos, muito mais do que vindo do Brasil. Especialmente com essa polêmica toda sobre a ordenação de mulheres, houveram muitas críticas à liderança do Ted Wilson, à teologia do Ted Wilson e etc. Mas essas críticas ou essas discordâncias vieram muito mais da Europa e dos Estados Unidos do que da América do Sul, de uma forma geral, e no Brasil de uma forma específica, tá bom? Então podemos pensar Europa e Estados Unidos, países com tradição protestante mais forte. O Brasil o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, com uma cultura católica mais forte. Agora, isso tudo coloca em perspectiva para nós um problema, e o problema é o seguinte: não existe unanimidade sobre todas as questões na igreja. A igreja mantém uma certa unidade, mas não unanimidade. E os pós-lapsarianos adventistas, porém, usam e têm usado as convicções particulares da pessoa Ted Wilson para fortalecer e forçar suas próprias convicções à igreja como um todo, de uma forma mais geral, ok? Vocês vão ficar mais por dentro do que eu estou querendo dizer com alguns trechos selecionados de um sermão do Ted Wilson que fala sobre a natureza humana de Cristo, que é um assunto muito usado aí pelos pós-lapsarianos. Então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro trecho selecionado. Dá uma olhada aí. He came from that exalted heavenly position to this earth. After 33.5 years of perfect living, teaching and healing, the Almighty God of the universe, who had mysteriously taken the nature of fallen humanity, said, "My time is now come." Bacana, pessoal. Então, a gente pôde ver aí nesse vídeo Ted Wilson afirmando que Jesus veio de uma exaltada posição no céu até a terra, que ele misteriosamente tomou a natureza da humanidade caída e viveu 33 anos de uma vida perfeita e tal. Esses são os pontos que me chamaram a atenção nesse pequeno trecho desse sermão que ele pregou, tá? Agora, o conceito de mistério, ou o apelo ao mistério, na fala do Ted Wilson, já indica que existe alguma complexidade aqui na visão dele. E qual que seria essa complexidade? Aí eu vou expor de forma bem explícita. Jesus ter tomado a natureza da humanidade caída. Isso é um mistério e tal. Bacana. Agora espera aí, vamos dar uma olhadinha em alguma coisa aqui. Vamos para a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25. E aí vamos deixar o próprio Jesus falar sobre esse assunto, para a gente perceber por que esse assunto é chamado de um mistério, qual que é a complexidade por detrás desse assunto, para a gente depois poder se aprofundar um pouco nesta questão. Então, João 2, versos 23 a 25, a Bíblia diz o seguinte: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nessa passagem, nós percebemos que Jesus ele não se confiava, mesmo as pessoas que iam crendo nele, por causa dos sinais que ele fazia, porque ele conhecia a natureza humana. Aqui existe um quê
de suspeita e crítica à natureza humana, como se ela não fosse e não é confiável. Será que, porém, a gente poderia dizer a mesma coisa sobre Cristo, que teve a mesma natureza do homem, então ele também não seria confiável? Perceba que tem uma tensão meio complicada aqui, né? Aparentemente, Jesus, se for para ser igual o homem na sua natureza, ele precisa ter essa suspeita ou esta não confiança atribuída a si mesmo. E se você não puder suspeitar de Cristo ou não confiar nele, você vai ter que concluir que Jesus era diferente dos seres humanos. A revelação inspirada sobre a natureza humana é muito mais radical do que essas implicações retiradas de João 2, especialmente o verso 25. Mas nós vamos avaliar um pouquinho mais de onde o Ted Wilson tira as suas próprias conclusões. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo aí. Now, coming back to our text in Philippians 2, let's read verses 3 through 8. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider it equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even the death on a cross. The Apostle Paul now appeals for us to be humble, just like Jesus was. Bom, então a gente vê o apelo de Ted Wilson ao texto de Filipenses 2, versos 3 a 8, e no final ele afirma: o apóstolo Paulo apela para nós, para que sejamos humildes, exatamente como Jesus foi. Bacana, então claramente o apóstolo Paulo é uma autoridade no pensamento de Ted Wilson. Inclusive, um outro texto, supostamente de Paulo, né, na carta aos Hebreus, também é muito usado nessa direção de pregar uma ideia de pós-lapsarianismo na natureza de Cristo. O texto é Hebreus 2, verso 14, especialmente aquela expressão, a participação comum de carne e sangue. E aí a tese é que esse texto de Filipenses, esse texto de Hebreus da parte de Paulo, indicam que Cristo se tornou um homem, esvaziando-se da sua divindade, ao ponto de ter a mesma natureza, a mesma carne, o mesmo sangue que qualquer outro ser humano após a queda, depois da queda de Adão e Eva, obviamente, porque Cristo nasce após a queda, ok? Essa teoria, com base nesses dois textos de Paulo, seria interessante se ela não fosse completamente falsa em sua interpretação da evidência bíblica, especialmente tendo em vista o corpo dos escritos paulinos de uma forma um pouco mais ampla. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Seja o que for que você possa defender sobre a natureza humana de Cristo, você deveria ter a honestidade de admitir que Cristo nunca foi um filho da ira, como também
os demais. Cristo jamais poderia ser retratado da mesma maneira em que Efésios 2 fala sobre a carne, a natureza do pecador. Inclusive Paulo fala que o pecador ele está morto em delito e em pecado. Quando ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, atua nele um espírito de desobediência. Ele é um filho da ira por natureza e nada disso pode ser aplicado a Cristo, ok? Então você perceba que o pensamento de Paulo, ele contém as ênfases que estão presentes em Filipenses e em Hebreus, mas ele vai além disso e ele coloca aqui, por exemplo, esta questão em Efésios. Mas podemos partir para outros textos de Paulo. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Aqui Paulo vai falar outra coisa e ele diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Um texto parecido com o texto de Efésios. Agora, Cristo nunca carregou essa natureza terrena. Cristo nunca teve em si prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria e etc. Nunca foi um filho da desobediência sobre quem esteve a ira de Deus por ele ser um pecador. E aqui, olha, fala-se, fazei morrer a vossa natureza terrena. Se Cristo tivesse uma natureza idêntica de todo ser humano após a queda que nasceu nesta terra, obviamente que o texto de Filipenses 3, versos 5 e 6, deveria poder ser aplicado a ele, e Cristo também deveria fazer morrer a prostituição que havia nele, a impureza que havia nele, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza e etc. Você acabaria atribuindo a Cristo pecados contra os quais ele deveria lutar para poder ter a sua natureza terrena também controlada ou superada e etc. Mas o ponto é que Jesus nunca teve essa tal natureza terrena em termos de prostituição e etc. e todos esses pecados aí, tá bom? Aí alguns já poderiam dizer, não, Ezequiel, mas cuidado. Esse aqui é o mistério. Jesus ele não pecou, mesmo tendo esta carne, esta natureza igual a de todas as outras pessoas, conforme dizem em Filipenses e em Hebreus. Será que é isso mesmo? Vamos lá, vamos voltar aqui no Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 17. E a Bíblia diz o seguinte: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então vocês percebem claramente aqui que existe uma ideia de que a carne luta contra o espírito. Agora, será que Jesus vivenciou esta luta na sua humanidade? Em algum momento Jesus esteve em contraposição, em luta contra o Espírito Santo? A Bíblia indica que não. João 3, verso 34, diz que Deus deu a Cristo um espírito sem medida. Ou seja, Cristo tinha o Espírito Santo sem medida, ok? Então a gente vê que Cristo não partilhava desta natureza carnal que está em guerra contra o Espírito Santo. E a gente vê implicações nessa direção em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, onde nós lemos algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, capítulo 7, versos 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E o capítulo 8, versos 6 e 7... Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus nunca teve essa luta de Romanos capítulo 7. Jesus nunca poderia ser descrito nesses termos como em Romanos capítulo 8, em relação à sua carne, ao pecado, à não sujeição à lei de Deus ou ao não agradar a Deus.
Cristo nunca partilhou desta situação do homem carnal pecador. Portanto, usar Paulo para pregar o pós-lapsarianismo é o cúmulo da incompreensão da mensagem do apóstolo ou é o cúmulo do cinismo? Não concordamos que Filipenses ou Hebreus justifiquem pós-lapsarianismo na mentalidade de Paulo. Cremos que esses outros textos que lemos são absolutamente claros contra a ideia do pós-lapsarianismo. E os textos de Filipenses e Hebreus podem ser facilmente entendidos de uma maneira em que Jesus tomou sobre si a natureza humana não em sentido moral da queda, mas em sentido físico, né? Essa é uma questão muito mais importante. A carne e o sangue, ou a natureza humana que podem ser atribuídas a Cristo, contém elementos da queda, porque Jesus era um homem normal entre os homens normais, mas não em sentido moral. Em sentido moral, Jesus era absolutamente único, sem pecado, no meio de pecadores. E não dá para confundir essas questões. Cremos que o pós-lapsarianismo confunde estas questões, tem implicações heréticas que jamais corresponderiam ao pensamento do apóstolo Paulo. Mas o Ted Wilson, além de se apoiar numa leitura superficial de Filipenses 2, ele não desiste, mas ele tem uma outra fonte de autoridade. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. It would have been a huge condescension for Jesus to take the nature of an angel, maybe a seraphim or a cherubim. But on his way down, he did not stop to take the nature of an angel. It would have been a great humility for Jesus to have taken the nature of Adam before he sinned, but on his way down to save us, he did not stop where Adam was created. The book, The Desire of Ages, page 49, indicates that Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations, and to give us the example of a sinless life. A partir, então, desta citação do Desejado de Todas as Nações, página 49, Ted Wilson fala que Jesus tomou sobre si não a natureza de um anjo, não a natureza de Adão antes da queda. E aí ele fala da grande lei da hereditariedade, cujos resultados se manifestaram na história dos descendentes de Adão e Eva, que Jesus partilhou as nossas dores e tentações e nos deu o exemplo de uma vida sem pecado. Aparentemente, nesta avaliação, o Ted Wilson defende claramente o pós-lapsarianismo, pelo menos de forma implícita, quando ele fala que Jesus não tomou sobre si a natureza de Adão antes da queda. Então o Ted Wilson apela agora para Ellen White, né? Desejado de Todas as Nações. Agora sim, olha, será que agora ele se sai melhor do que no caso com o apóstolo Paulo? Então eu acho que ficou bem claro que o apóstolo Paulo não era um pós-lapsariano. Mas será que Ellen White era uma pós-lapsariana? Bom, preciso dizer para vocês que existem muitas citações de Ellen White que aparentemente apoiam o pós-lapsarianismo, mas também é verdade que existem muitas citações de Ellen White que impedem a conclusão que Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O Instrutor da Juventude, 25 de abril de 1901, Ellen White escreve assim: Jesus tinha a mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve a vitória. Quando Satanás venceu Adão no Jardim do Éden, Adão tinha uma natureza sem pecado. E Ellen White fala que é nessa mesma natureza que Jesus veio. Obviamente achamos que isso aqui quer dizer a natureza moral de Cristo. Cristo venceu Satanás na mesma natureza moral que Adão tinha quando falhou no Éden, uma natureza sem pecado. Ele só se tornou com uma natureza pecaminosa, o caso de Adão, depois que ele foi vencido por Satanás. No momento em que Satanás o venceu, ele tinha uma natureza sem pecado. Você acha que não está muito clara essa citação? Vamos dar uma olhada em algumas outras. Review and Herald, 19 de maio de 1885. Cristo não tinha as paixões da natureza humana caída.
Então, se Jesus tinha a natureza caída, como é que ele não tinha as paixões da natureza caída? É complicado, você percebe que existem elementos da natureza caída, no caso as paixões, que Jesus nunca partilhou delas. Então, nesse ponto, Jesus nunca partilhou da natureza caída, pelo menos no que tange às paixões. Então aqui você já tem um afastamento da ideia de que Cristo tinha a mesmíssima natureza, com as mesmíssimas características da natureza caída. Agora, outra coisa, manuscrito 43, 1897, Ellen White escreve sobre a inexistência de pecaminosidade na natureza humana de Cristo. Simplesmente, no pensamento de Ellen White, inexiste qualquer pecaminosidade na natureza humana de Cristo. Ah, Ezequiel, mas e a hereditariedade? Jesus ele sofreu todas as consequências da hereditariedade igual a qualquer outro filho de Adão e Eva, igualzinho. Ah, é? Nos Lugares Celestiais, página 146, Ellen White escreve o seguinte: em resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei. Jesus partilhou desta característica de todo descendente de Adão, como lei de hereditariedade, porque de forma hereditária, todo descendente é transgressor da lei de Deus, é pecador. Jesus partilhou desta hereditariedade? Obviamente que não, graças a Deus, né? Então, perceba, você não pode aplicar a ideia da hereditariedade, tudo que os filhos de Adão receberam de Adão, Jesus também recebeu. Senão Jesus também teria recebido uma natureza pecaminosa, incapaz de viver sem pecar, teria pecado e seria parte do problema do pecado e não a solução do problema do pecado. Mais uma citação. Patriarcas e Profetas, página 373. A lei não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. Sabe por que a salvação é pela graça na mentalidade de Ellen White? Inclusive, nesse ponto, ela está comentando Romanos capítulo 8. Porque o homem não consegue guardar a lei de Deus de forma perfeita por causa da natureza pecaminosa. Ou seja, Jesus nunca teve essa natureza pecaminosa, de Patriarcas e Profetas, página 373, porque Jesus guardou a lei de Deus de forma perfeita. E se ele tivesse esta natureza pecaminosa, ele teria sido impedido por ela de ser perfeito diante da lei de Deus. Portanto, o estudo da Bíblia de uma forma um pouquinho mais ampla e o estudo do espírito de profecia de uma forma um pouquinho mais ampla nos mostra que o paradigma adventista sobre esses assuntos é mais profundo, mais complexo do que o discurso pós-lapsariano e o próprio discurso que do Ted Wilson, né? A gente não consegue alcançar essa amplitude ou essa complexidade de pensamento por essas ideias pós-lapsarianas do Ted Wilson ou de qualquer outro que mantenha esta ideia. Porém, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse discurso do Ted Wilson, ele é reduzido, ele é pequeno, ele pode ser interpretado de forma ambígua, por exemplo. Existem relatos de pessoas que afirmam de pé junto que o Ted Wilson é pós-lapsariano, ponto. Mas também existem relatos de pessoas que dizem que ele é ambilapsariano, que ele acredita na natureza caída de Cristo em termos físicos, mas em termos morais na natureza não caída, ele é ambilapsariano. E vamos lembrar que o ambilapsarianismo é uma forma mais refinada de pré-lapsarianismo, que mantém a distinção da natureza humana de Cristo em termos morais. Cristo era singular em relação aos demais homens. Ele nunca partilhou a natureza moral de todos os homens após a queda. Por isso é pré-lapsariano, em termos morais, ok? O ambilapsarianismo acaba admitindo a natureza pré-lapsariana de Cristo em termos morais. Então, se for esse o caso, o que está existindo é uma má apropriação do pós-lapsariano, do discurso do Ted Wilson, como se ele fosse pós-lapsariano, para usar a autoridade do presidente da Conferência Geral para a ideia do pós-lapsarianismo. Tá? No caso, se o Ted Wilson for ambilapsariano, é isso que está acontecendo aqui. Agora, entenda, para
para solucionar esse dilema não é muito complicado. A gente entende que a queda resultou para a humanidade numa natureza pecaminosa com aspectos inocentes e aspectos culpáveis. Nos aspectos inocentes da queda, o ser humano passou a ter fraquezas, fome, sono e todo um processo de morte que lhe é o quê? Pecaminoso, mas não necessariamente essas coisas são pecado. Ter sono, ter fome, morrer não é pecado em si, mas se explica em função do pecado. O pecado em termos morais. Então a queda também trouxe uma natureza pecaminosa, onde o homem mente, rouba, mata, tem malícia, vaidade, orgulho, egoísmo e etc. Jesus, então, nesta questão, teria tido uma natureza pecaminosa nas questões inocentes, mas não teria tido uma natureza pecaminosa nas questões culpáveis. Por isso esta ambiguidade, por isso essa polêmica, por isso essa complexidade. Mas essa complexidade não nos conduz ao pós-lapsarianismo, ao contrário, nos conduz para fora e para longe do pós-lapsarianismo. Então eu vou responder a pergunta que alguns podem fazer. Mas e aí? O Ted Wilson também é herege, Ezequiel? Para você todo mundo é herege? Veja bem, eu não acho que todo mundo é herege, tá bom? E não combato todo mundo e etc. Mas eu vou responder para você claramente. Eu não sei se o Ted Wilson é herege. Por quê? Porque eu realmente não sei se ele é um pós-lapsariano e se for, ele é um herege. Ponto. Pelo menos esta é a minha visão. Agora, se ele for um ambilapsariano, um pré-lapsariano, aí eu creio que ele não é um herege, simplesmente estão usando mal os textos ou o sermão do Ted Wilson para pregar o pós-lapsarianismo, ok? Bacana? Fechou? Fica claro? Beleza. Por um outro lado também, porém, eu não vou esconder para vocês que eu não concordo com muita coisa que o Ted Wilson fala. Mas aí são questões para além da discussão da natureza humana de Cristo. Eu não concordo com algumas coisas que o Ted Wilson fala sobre música, sobre vegetarianismo, sobre Ellen White, sobre a própria Bíblia e etc. De forma que existe uma questão meio complicada. Geralmente, o administrador da igreja, ele não é um camarada tão aprofundado na teologia. Você não pode servir a dois senhores, né? Ou você se dedica a administrar ou a estudar a teologia. E frequentemente os administradores não são os teólogos mais profundos, não. São pessoas um pouco mais pragmáticas, com um pensamento um pouco mais limitado, que não quer dizer que sejam hereges. Só são hereges quando mantêm posições contrárias à fé cristã, à fé ortodoxa e etc, tá bem? Agora sim, olha, quando eu pergunto se o Ted Wilson é herege ou não, inclusive quando eu trabalho com a possibilidade dele ser um herege, caso ele realmente tenha a fé pós-lapsariana, que é herética, alguns se incomodam. Não pode atribuir nem em teoria a possibilidade de que o presidente da Conferência Geral seja um herege. Isso, na minha opinião, tem a ver com aquela mentalidade católica que eu falei, que faz parte do título do meu vídeo. O líder tem que ser infalível, o líder tem que ser ortodoxo, o líder tem que ser confiável em tudo que ele diz. Só que aí a gente começa a se afastar do paradigma protestante que julga tudo pela Bíblia e começa a nos tornar um catolicismo que julga pela posição, pelo magistério, porque ele é o líder máximo da igreja, então tudo que ele pensa está correto. A essas pessoas que pensam dessa forma, eu gostaria de oferecer uma reflexão baseado em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 578. Aqui Ellen White diz o seguinte: vi um grupo que marchava rumo à casa, no caso a casa onde ela estava, de dois em dois. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem, e voltei-me para abrir a porta para recebê-los, mas pensei em olhar novamente. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Esta casa será interditada, os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra nossa santa ordem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia corre o risco, em algumas partes do globo, de se tornar parecida com a Igreja Católica Apostólica Romana, a quem ela tanto critica.
Nós julgamos tudo pela palavra de Deus, não pelo que o presidente da Conferência Geral pensa ou não pensa, diz ou não diz. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês. Nós somos protestantes. Nós cremos na autoridade da Bíblia acima de todas as coisas. Por isso, quando você vai avaliar a questão da natureza humana na Bíblia, você não pode atribuir todas as características da natureza humana a Cristo. Cristo não teve uma natureza atraindo a ira de Deus com prostituição, maldade, lascívia, em guerra contra o espírito, e etc, etc, etc. De maneira que você não pode dizer pela Bíblia que Jesus tinha uma carne ou uma natureza idêntica à dos demais seres humanos, ainda que ele tivesse uma natureza humana real, e em termos físicos, uma carne real. Mas aí você tem que entender a pluralidade do conceito carne. Em termos físicos, Jesus tinha carne igual a minha e a sua. Em termos morais, Jesus não tinha carne igual a minha e a sua, carne pecaminosa. Ok? Isso é muito simples de entender. E se caso o Ted Wilson pense diferente disso, o problema é do Ted Wilson, porque nós vamos seguir a palavra de Deus e não ao homem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos papa.